Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria estar com todos vocês esse final de semana, pedindo ao Senhor que a palavra de Deus e a Eucaristia da qual nós estaremos participando ou estamos participando, possa nos alimentar, nos ajudar, nos levar cada vez mais a sermos discípulos missionários dessa igreja em saída, anunciando o reino de Deus com o nosso testemunho. O mês de agosto, pela tradição da Igreja do Brasil, é um mês vocacional. E cada final de semana nós contemplamos e rezamos por uma vocação. Esse primeiro final de semana é justamente dos ministérios ordenados, ou seja, os diáconos, padres e bispos. Nesse final de semana, dia 4, nós celebramos o dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars e, portanto, o dia do padre, o dia do pároco, a quem nós rezamos, pedindo Deus abençoe e santifique todos os nossos sacerdotes. No dia 4 de agosto é o dia do padre. E no dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, diácono e mártir, nós comemoramos o dia do diácono, em especial dos diáconos permanentes. Portanto, nós iniciamos esse mês vocacional pedindo a Deus pelos ministérios ordenados e agradecendo a Deus por esses homens de Deus que se colocaram à disposição para servir ao povo de Deus com generosidade, com disponibilidade e alegria. Também, caríssimos irmãos e amigos, nesse início de agosto, todo o Brasil se movimenta para fazer valer a sua opinião com relação ao direito à vida. Sabemos que vários regionais da CNBB, o setor família da CNBB, várias dioceses, várias organizações de juristas, médicos católicos, pessoas de responsabilidade se pronunciaram acerca dessa ameaça do avanço da cultura da morte em nosso país. Não é inconcebível que não se respeite a nossa Constituição, que no seu artigo 5º fala sobre a inviolabilidade da vida. E, ao mesmo tempo, sabemos dos direitos que têm as pessoas, também as mulheres, de poder serem bem tratadas, bem seguidas, tanto no seu pré-natal, durante a sua gravidez, para que tenham toda a dignidade também para o parto. Ou seja, é dessa forma que nós iremos justamente garantir as duas vidas e não condenar ninguém à morte inocentemente. Portanto, as manifestações que estão acontecendo nesse final de semana e acontecerão esse mês todo também, é para lembrar justamente a responsabilidade, né, que existe em preservar a nossa Constituição e também a opinião do nosso povo e no meio de tantas violências e tantas culturas de morte já introduzidas em nosso país, não deixamos entrar mais essa onde se condenam crianças inocentes. Portanto, que nós continuemos a discutir o assunto, a conversar sobre o assunto e colocar nossa opinião de pessoas que têm esse senso, né, da vida para nós construirmos a fraternidade e a paz. Sem fanatismos, sem violência, mas com tranquilidade e, ao mesmo tempo, sabendo daquilo que realmente conta para a nossa pátria e para a nossa vida, que é valorizar a vida em todos os seus sentidos, desde a sua concepção até a morte natural, passando pela infância, a juventude, a adolescência, na idade adulta, na velhice, e nós sabemos que tem tantas necessidades e para que a dignidade humana seja preservada. Aliás, num tempo que se fala tanto da vida, do respeito à vida da natureza, a questão da ecologia, o respeito à vida dos animais, até dos ovos de tartaruga são respeitados, também da questão da vida dos animais, quantas questões de direitos. É inconcebível que nós não respeitemos o direito à vida das crianças por nascer, que justamente já tem ali tudo o que vai ser no futuro, que está sendo já desde já, enquanto a vida humana. Momento muito importante para a nossa vida e que nós, meus irmãos e irmãs, temos que gritar, falar e dizer a nossa opinião com toda clareza para que a vida seja respeitada e para que cada vez mais nós vislumbremos para o futuro do nosso país, um país onde se respeitem todos. E pelo fato de sermos pessoas que creem em Deus, isso não nos diminui, não nos faz cidadãos de segunda classe.
nós temos opiniões também abalizadas que não são apenas religiosas, mas também científicas e de valor da vida que devem ser respeitadas também. Mas também a maioria do povo brasileiro também tem os valores cristãos e deve ser respeitado também, porque essa é a vontade do povo de Deus, do povo brasileiro, que assim se manifesta. E sabemos todas as forças econômicas, políticas, de comunicação e culturais que estão contra a vida. Mas nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que enquanto nós podemos e não fomos silenciados, nós somos chamados a defender a vida, o respeito à vida humana e a dignidade humana cada vez mais. Portanto, que nesses dias de início do mês de agosto, quando tantas manifestações aconteceram e estarão acontecendo, em que nós pedimos que realmente seja considerado esse respeito às pessoas e não se ouça, na maioria das pessoas que são contra a vida e até entidades internacionais para influenciar o nosso país, mas que seja o povo brasileiro a ser ouvido naquilo que é o senso comum do povo, que respeita a vida, que ama a vida. Que o Senhor nos ilumine nesse momento tão difícil da nossa pátria e, ao mesmo tempo, nos faça discernir em quem escolher para poder ajudar a pensar nisso para as próximas eleições também. Nós somos chamados a ser livres e fazer nossas opções diante das várias situações e várias opções que existem na sociedade, com toda a liberdade, com toda a responsabilidade também. Portanto, meus irmãos e irmãs, saibamos vivenciar esse momento importante, saibamos discutir os assuntos, saibamos nos posicionar e, ao mesmo tempo, nos deixar influenciar pelo poder da mídia, nem mesmo das mídias digitais, nem mesmo do poder econômico, mas naquilo que são os valores que estão no coração, na mente de cada um de nós e no senso comum, no bom senso de cada um de nós, temos certeza que todos querem a vida e querem defendê-la cada vez mais, sem implicar em desrespeito ao outro, principalmente o grande respeito para com a mulher, e ao mesmo tempo para que ela viva com dignidade, tenha tudo que é digno para poder viver também esses momentos importantes em que está realmente deixando gerar no seu ventre uma nova vida. Meus amigos e meus irmãos, nós estamos no 18º domingo tempo comum, nesse final de semana. Nós continuamos a ler no Evangelho o capítulo 6 de João, como nós dissemos a vocês na semana passada. Devido ao Evangelho de Marcos ser mais curto, ele não é suficiente para ser dividido durante o ano todo, por isso se insere durante um mês, pouco mais de um mês, o capítulo 6 de João, onde fala do pão da vida, que é Jesus, começando com a multiplicação dos pães. E hoje, dando um passo a mais, nesse final de semana. Ou seja, naquele tempo, diz a leitura desse domingo, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Então, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. E quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Depois da multiplicação dos pães, as pessoas foram atrás de Jesus, como tinha aquela multidão. E João faz questão de salientar o que Jesus quer lembrar, que são sinais. A multiplicação dos pães, embora seja também a preocupação de Jesus com o pão de cada dia, com o alimento do povo no deserto, uma responsabilidade social nossa também, porém, é também um sinal que vai nos mostrar que Ele é o pão da vida e é aquele que as pessoas estão buscando para ter um sentido útil para a sua própria vida. Vocês me procuraram, fala aqui o Evangelho, porque foram saciados, mas porque entender esse sinal. Tem que procurar o pão que não perece. Aí então eles perguntam, o que devemos fazer então para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Que sinal realizas para que possamos crer em Ti?
Nossos pais comeram na maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Portanto, a pergunta dos ouvintes de Jesus é quais são os sinais. E eles lembram um pouco o texto que nós estaremos ouvindo também no livro do Êxodo, na primeira leitura. Ou seja, quando estavam reclamando que estavam no deserto e não tinham comida, né? E lembrando que lá no Egito, na escravidão, tinham pão com fartura e também sentavam junto às panelas de carne. Então, diz o Senhor a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu, e o povo sairá diariamente e recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. E aí viram justamente as codornizes e na manhã o maná. Que é isto? E comeram o pão que caiu do céu. E no Evangelho, Jesus vai dizer: não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Portanto, Jesus, meus irmãos e irmãs, vai lembrar desse passo importante. Ele é o pão do céu, que veio do céu e dá vida ao mundo. Entrega a vida por todos nós. E continua o Evangelho: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Queremos ter a vida. Este é o grande sinal que Jesus desperta no coração dos seus ouvintes. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Portanto, meus irmãos e irmãs, para aqueles que buscam o sentido da vida, é em Jesus Cristo que nós vamos encontrar. É a Ele que nós anunciamos, e por causa dele é que nós também fazemos o bem aos outros, também nas suas necessidades alimentares, sociais, de direitos cada vez mais, como consequência do encontro com o Senhor. As duas leituras do Êxodo e do Evangelho nos ajudam a ver, meus irmãos e irmãs, que Jesus é esse elemento que os homens estão buscando. E nós concluímos com a leitura da carta aos Efésios, que nós continuamos, e que justamente dizendo que é importante, né, que nós nos despojemos do velho homem, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovemos do homem novo, criado em imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade, viver de acordo com o Evangelho. Deixar a vida antiga de pecado e de erros para viver segundo o Evangelho como pessoas novas. Pessoas novas que encontraram em Cristo a vida e que o seguem como discípulos e que, ao mesmo tempo, como consequência, o anunciam para os irmãos e irmãs. É encontrando em Cristo a vida e anunciando como discípulos missionários, meus irmãos e irmãs, é que nós podemos ter a certeza que esse mundo pode ser novo, pode ser renovado, quanto mais assim o anunciarmos. Que a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo esse final de semana, na liturgia da palavra e a nossa participação na Eucaristia, nos torne cada vez mais aqueles que acolhem o Senhor, que o anunciam, como aquele que realmente é o pão que sacia a fome de vida eterna a todo ser humano e que, como consequência disso, aqueles que seguem a Jesus Cristo têm uma grande preocupação com o outro, com a pessoa que necessita, e de maneira especial, neste tempo, com a vida do outro. Momento crucial da nossa história, que agora nós vivemos, é consequência do Evangelho, mas é também baseado na questão dos valores humanos e também nas questões científicas pelas quais lutamos pela vida. Que a palavra de Deus esse final de semana nos impulsione para continuarmos buscando o Senhor, anunciando e nos comprometendo com Ele, deixando de sermos o velho homem para sermos uma nova criatura, criado segundo Deus, vivendo segundo o Evangelho, colocando em prática a palavra de Deus e caminhando no Senhor, vivendo com alegria a nossa vocação e rezando em uma especial pelas vocações de especial consagração que celebramos, que vivemos nesse primeiro domingo do mês de agosto, o mês vocacional. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.